Boa noite, irmãos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Bom de ver a família se movimentando, a família, e o tempo de Deus, a ordem de Deus, tudo Ele movendo. É assim que é bom, né? A gente não engessa nada. Antigamente tinha uma parede preta aqui, agora é uma parede rosa, tá, irmãos? Não é a igreja da parede preta, é da parede rosa agora. É. Então, a palavra que o Senhor me entregou, o cargo que o Senhor me deu essa noite, sem mais delongas, para a gente também não estender muito, é sobre 7 montes e 7 revelações. Não são montes mais santos que outros, a gente vai ver que um nem é santo, mas através desses 7 montes a gente consegue, didaticamente, cobrir toda a história da humanidade e a história da criação de Deus. Pode passar, Lucas. Você está dando para ver direitinho essa figura? Não sei quantos já viram essa figura. Alguém já viu antes? Não. Você, né? Esse gráfico foi a junção de um pós-graduando de ciência da computação lá nos Estados Unidos e um pastor luterano se juntaram e fizeram esse gráfico. O que é esse gráfico? A parte de baixo da linha ali, né, tem um monte de linhazinhas brancas, né? Essas linhas são capítulos da Bíblia. Cada linha é um capítulo da Bíblia. E em cima, as conexões que existem em cada capítulo. Né? Então, um capítulo, sei lá, de Gênesis está ligado lá, Apocalipse, etc. E aí eles chegaram a um número de conexões. 63.779 conexões. A Bíblia demorou 1.500 anos para ser escrita. São mais de 40 autores conhecidos. E tem toda essa conexão ali. Velho, Novo Testamento, e cada cor é um assunto, né? Então, isso aí é surpreendente para ver que isso que está na sua mão, está talvez no seu celular, não é uma coisa muito humana. Apesar de ter sido escrito por seres humanos, mas ele foi soprada pelo Espírito Santo, né? E nós vamos ver isso. Por que eu comecei com isso? Porque a gente vai ver essas conexões nesses montes. Deus abençoe que a gente consiga, né? Pode passar. A palavra monte, ela é citada, monte ou montes, né, singular ou plural, ela é citada mais de 500 vezes na Bíblia. Então, ela possivelmente é bem importante, né, para o Senhor. Muitas coisas importantes aconteceram em cima de um monte. Alianças, templo e várias outras coisas que a gente vai ver. Monte na antiguidade era a habitação dos deuses. Os deuses não ficavam lá embaixo com seres humanos fedorentos, mas eles habitavam o Monte Olimpo, Monte Fuji, Monte Meru, que é um monte hinduísta. Enfim, toda a antiguidade havia um resquício desse monte lá do Éden, lá da antiguidade de Deus, que um monte é um santo. E, obviamente, as culturas elas foram se apropriando dessa verdade, torcendo a verdade. Ele chama iniquidade, né? Os altares aos homens, aos deuses, eles eram construídos sobre os montes. As imagens, aos outeiros, né? Você vai vendo na Bíblia, os outeiros são montes. Então, quando o Salmo 21, o salmista fala assim, eleva os meus olhos para os montes, ele está dizendo o quê? Eu estou vendo um monte de deuses sobre esses montes. De onde que vai vir meu socorro? É deles? Não. Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, essa questão dos montes não é uma visão bonita,
para o salmista. É um testemunho da idolatria que Israel passava naquela época. Pode passar, Lucas. E o que é? Vamos ver o que significa, antes da gente começar dos 7 montes, o que significa monte? Monte em hebraico é Har. Har. Muito fácil. H-A-R. Har. Ela vem de um radical. No hebraico, ao contrário da gente, a gente tem palavras, né? Soltas. Monte e tal. No hebraico, a palavra monte, o significado dela, ela está parada, não está parada, ela está em atividade. Tudo, nada na língua hebraica ela fica parado, ela sempre tem alguma atividade. E o monte é isso. O radical dela, quando eu falo radical, é, por exemplo, correr, corredor, corrimão, corrimento, tudo vem de um radical só, quer se deslocar rápido para algum espaço. Então, todas elas têm um significado comum na sua origem. E a palavra faz também tem. O radical dela é rum, que significa levantar-se. Esse é o sentido original, porque você tem uma planície e o monte se eleva. Você se lembra que tinha uma profecia que todo monte será aplainado e toda vale será exaltado? Isso quer dizer que todo orgulho, que a gente vai ver que orgulho também é da mesma radical que monte. Então quer dizer que Deus vai humilhar os orgulhosos e elevar e exaltar aqueles humildes. A barriga, a gravidez também é mesmo radical, porque você tem a barriga se eleva. Pensamento. O pensamento também é o mesmo radical, porque você está pensando nada, de repente você tem um pensamento, então você se elevou à condição sua normal, natural. Orgulho. Você sente o quê? Acima das outras pessoas. Então, o radical dessa palavra é elevar-se, levantar-se. Uma curiosidade é que na palavra, lá no assírio, que é uma língua correlata ao hebraico, monte é um pouquinho diferente, é sadu. E essa mesma palavra do hebraico shad, que vem de El Shaddai, né? A outra coisa também, seios também é o mesmo radical, porque Shaddai é Deus, a gente coloca como Deus protetor, Deus que provê, Deus poderoso, mas ele significa realmente o Deus que provê, porque ele dá daquilo que é dele. Então, no hebraico, a palavra monte sempre está ensinando, sempre está ligada a ensino. Então, toda vez que eles iam para o monte, eles iam aprender do Senhor. Deus ia revelar. O maior sermão de Jesus foi onde? Sermão do Monte. Monte Carmelo. Teve lá a briga, né, dos profetas de Baal contra Elias. Enfim, vários nós vamos ver aqui durante o tempo. O ensino judaico, ele era sempre em cima de um monte. Ele é sempre feito em cima de um monte. Escolas de ensino judaico eram dadas em cima de um monte. Pode passar, doutor. Aí. Miqueias 4:2 e Isaías 2:3 é o mesmo versículo, inclusive, mesma coisa. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine. Quer dizer, eu vou subir o monte para quê? Para que ele nos ensine e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Nunca você vai ver, vamos para Jerusalém na Bíblia. Subamos a Jerusalém, que Jerusalém fica no monte. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O templo foi construído no monte. Jesus aí teve um embate teológico com a mulher samaritana, né? Que a mulher samaritana queria adorar no Monte Gerizim. E Jesus falou: não, salvação está lá nos judeus. Então, lá no templo de Jerusalém. E ela se achou no direito de questionar a verdade, né? Então, alguns montes são conhecidos. Monte Ararat,
onde, né, Noé pousou lá a arca, Monte Carmelo, Monte Tabor, Monte Ebal e o Monte Gerizim. Isso aí a gente conhece, né? Deus dividiu o povo, colocou metade em um, metade em outro, um proferia bênção, outro maldição, e os levitas no meio. Monte Hermon, vamos falar um pouco sobre ele também. E Monte Nebo, onde Moisés morreu, né? Etc. Mas nós não vamos falar nenhum deles. Nenhum deles é alvo do nosso estudo de hoje. Pode passar, Lucas. Quem já percebeu que o Éden é um monte? Nunca, né? Pode passar, Lucas. Gênesis 2:10 diz assim, ó: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartido em 4 braços. Então, onde que está o monte? Eu nunca vi um rio subindo de baixo para cima. É sempre de cima para baixo. Então, se do Éden saía um jardim, era um monte. Correto? Deus chama o homem para ensinar ele. E o que Deus queria ensinar ao homem? Pode passar, Lucas. Queria fazer uma aliança com o homem. Ter um relacionamento íntimo com ele. Ensinar a vontade dele para o homem. Fala, olha, dominai sobre tudo. Deus criou Adão para ser o quê? Imagem e semelhança. Quem tem imagem e semelhança, você bate uma foto sua, você está tendo o quê? Uma expressão sua. Então, se você fez alguém a sua imagem conforme a sua semelhança, então você quer que a sua expressão esteja na terra. E não só isso, mas ele deu a Adão que domínio sobre outras coisas. O domínio de Deus ele passou para Adão. Então Adão era o representante do Senhor aqui. Deus queria criar com Adão uma parceria no gerenciamento da criação. Toda a terra era um Éden? Não. Só o Éden era um Éden. Porque Deus plantou um jardim. Era o Éden. Mas Deus queria que Adão fizesse o mundo um Éden. Queria que Adão fosse o primeiro missionário. E para isso ele falou, Adão, você domina sobre tudo. Falou assim, Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus desejava comunhão com Adão. E deu tudo certo? Não. Infelizmente, se era para dar errado, deu errado o homem, né? Óbvio, né? Então, o homem fracassa. O homem escolhe abandonar esse plano de Deus e abraçar o plano de Satanás. Satanás fala, olha, você vai ser como Deus. Deus sabe que na hora que você comer daquela fruta, você vai ser como ele. E Adão abandona o plano de Deus. Entre parênteses, Deus já havia criado Adão à sua imagem e semelhança. Então o diabo tentou Adão com aquilo que ele já era. E aí, o relacionamento de Deus, toda essa comunhão, quebra. Porque Deus havia falado, na hora que você comer do fruto, você vai morrer. E ao morrer, não morrer instantâneo, mas entrar num caminho de morte, de afastamento de Deus. E os relacionamentos de Adão, de nós humanos, eles foram sendo quebrados. Primeiro foi com Deus. Foi expulso do paraíso. Você já parou para pensar que Adão só colocou o nome em Eva depois do pecado? Vocês já viram isso? Em Gênesis 3. Depois do pecado, depois que Deus colocou, né, para a serpente, Adão fala, e chamou Adão, a sua esposa de Eva. E como ela se chamava antes? Essa menina? Essa menina.
Gênesis 5, Gênesis 5, 2. Alguém pode abrir para mim e ler? Pode ler sem microfone mesmo, pode falar alto. Gênesis capítulo 5, versículo 2. Pode ler alto, quem tiver uma voz alta aí. Pode ser todo mundo junto, também não tem problema não. Keila, vai. Macho e fêmea os criou. E chamou de quê? O macho e a fêmea? Adão. Então Eva se chamava Adão. Por quê? Hã? Adão é ser humano também, é humanidade. Até hoje, no hebraico se usa Adão, humanidade. Mas, na verdade, era o mesmo nome, porque os dois eram uma só carne. E o que acontece? Vem o pecado, cada um por si. Agora, Deus por ninguém mais, né? Também, né? Nem Deus por todos. Cada um por si, relacionamentos quebrados, cada um buscando o seu próprio interesse. Mesmo entre marido e mulher, cada um estava procurando o que agora? O seu interesse. Porque o que unia eles era o Senhor. E agora não mais, por causa do pecado. O homem não aprende essa lição. E agora, qual o problema? Como é que o homem vai se reconectar com Deus? Pode passar, Lucas. Vamos ao segundo monte. Babilônia. Você enxerga a Babilônia como um monte? Um monte falso. Por isso que eu falei que nem todos são santos, né? Esse é um monte artificial, criado pelo homem. É o falso relacionamento com Deus. Babilônia representa a religião humana. É o homem em seu próprio esforço tentando se reconectar, mas tem mais coisas do que isso. A palavra Babel, pode passar. Babel, né, que Babilônia vem de Babel. Não, antes. Esse. A forma da torre lá de Babel era essa aí, ó, um zigurate, chama. É como se fosse uma pirâmide em cascata, né? Que era a forma que era feito lá na Babilônia, na Mesopotâmia. Babel, ele não foi uma tentativa do homem se reconectar com Deus. Foi pior do que isso. Foi rebelião franca e direta contra Deus. A palavra Babel no hebraico é confusão, porque Deus confundiu as línguas e tal. Mas essa palavra não é original do hebraico. É igual ketchup, que a gente fala lá do inglês, mas nem é inglesa. Ela é chinesa. Então a gente usa uma palavra que veio do inglês que ele já pegou emprestado de outro. O Babel é isso aí. Babel foi emprestada do caldeu, que significa portal de Deus, ou portal para Deus. Qual era a intenção do homem? Vamos lá, Gênesis, capítulo 9, pode passar, Lucas, tá escrito ali. Ó. Capítulo 9 de Gênesis, Deus fala 2 vezes a mesma coisa, só para ter certeza que ele sabia o que estava falando, que o pessoal estava ouvindo. Passa lá, né? Deus destrói toda a humanidade no dilúvio, e agora ele vai dar uma ordem, não são 10 mandamentos, né? Não são 613 leis da Torá, são uma. Fala assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe diz, sede fecundos, são 3, né? Multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então era o quê? Ser fecundo e se espalhar pela terra. Simples. Não tinha que construir templo, não tinha que construir nada. Essa era a vontade de Deus para o homem. O que acontece no versículo, no capítulo 11, versículo 4? E disseram,
Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então Deus fala, espalha, 2 vezes. O que eles falam? Não, vou construir uma torre para frustrar esse plano de Deus. Todas as descendentes sem Cão de Jafé ficam em Babilônia e constroem essa torre. Para quê? Para que não fosse espalhado por toda a terra. E qual era a intenção? Na cabeça lá do homem daquela época, havia água embaixo e havia água em cima. Tanto é que Gênesis fala que Deus fez separação entre águas de cima e água de baixo. Então, eles viam o céu azul e falavam assim, não, tem água lá, a gente pode rasgar aquele, que toque o céu. Essa palavra toque não é uma palavra assim, chegamos ao paraíso. Não, é rasgar. Vamos fender. Para quê? Para que eles pudessem entrar e dominar o céu. Então, é uma rebelião. E para que eles queriam fazer isso? Para domar Deus. Eles queriam submeter Deus à vontade deles. Como se uma torrezinha. Mas o problema não era a torre, porque a humanidade construiu torres muito maiores do que ela. O problema era a intenção do ser humano, em achar que poderia fazer isso. A religião é a mesma coisa, amados. Qual a diferença disso para a religião? Religião é, eu me esforço para atender uma divindade para que ela seja propícia a mim. Eu vou domar aquela entidade, aquele deus, aquela deusa, enfim, qual que for. Eu vou oferecer sacrifício para que ela seja obrigada a me abençoar. Não é eu vou me submeter, mas ela vai submeter a mim. A fé bíblica, a fé das reuniões, é para quê? É para conseguir aquilo que ele quer. Proteção, sustento. A fé dele é para isso. E a gente vê hoje em dia muito isso. E minha empresa estava quebrada e eu tive fé e o Senhor restaurou. O Senhor me deu fé e eu estava quebrado e comprei um carro do ano. Infelizmente, no meio do cristão. Só que a fé genuína sem fé, é impossível agradar a Deus. A Deus, não a mim. Esse é o verdadeiro sentido da fé. É agradar a Deus. Então, a palavra, lá em Gênesis 11, você pode ler com mais calma depois, fala assim, que eles substituíram a pedra por tijolos e o betume pelo cal. Então, tudo aquilo que é natural, que quem criou a pedra? Deus. E o tijolo? O homem. Então, tudo aquilo que é natural foi substituído por aquilo que o homem, o esforço do homem. E lá tem escrito, vamos queimar bem aquele tijolo. Vamos fazer ele forte. Nós não vamos usar aquilo que Deus fez, que é pedra. Nós vamos usar aquilo que é nosso, tijolo. Para você ver o nível de rebelião que eles chegaram. E depois, em Deuteronômio 32, Deus divide, lá em Gênesis, Deus divide essas nações e confunde as línguas. Cada um vai para o seu lado, né? São 70 nações, em Deuteronômio 32, uma lista de 70 nações que foram dispersas, cada uma com uma língua. E Deus coloca, depois de Deuteronômio 32, 8, fala que Deus coloca um anjo, os filhos de Deus, que quando fala filho de Deus, é um anjo, para cada uma dessas nações. Só que esses filhos de Deus, foi outra rebelião. Eles quiseram ser adorados. Em Salmo 82, Deus fala que ele julgaria esses filhos. Eles chamam de
príncipes ou principados. Então a gente vê lá em Daniel, príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, são esse pessoal aí. São os deuses, ou os chefes dos deuses daquelas nações. E lá em Lucas capítulo 10, versículo 1, Jesus manda o quê? 70 discípulos para 70, vamos dizer assim, um ensaio daquela nação, das nações, por exemplo, que estava em Atos e etc. Mas Deus nos trouxe as nações. Mas isso é um pouco mais complicado, não dá para entrar agora. Pode passar, Lucas. Próximo monte. Monte Sinai. Então Deus chama um homem agora. Você vê que o homem só foi ladeira abaixo até agora. E vai continuar, ainda que a lei, a gente vai ver que não trouxe sim a preparação para o Messias, mas ela não resolveu ainda o problema do homem. Deus chama o homem para um novo tipo de relacionamento, né? Através da lei. Então, de Babel até Abraão, que é a cabeça do povo de Israel, são 400 anos. E de Abraão até a lei no Sinai, lá para Moisés, mais 400 anos. Então, de Babel passaram-se, né, 800 anos até que a lei viesse. Mas lá em Abrão, né, Deus, essas nações, esses príncipes, eles dominam sobre as nações. Né? Todas as nações estão sob esse domínio. Por isso que a palavra fala que Cristo levou cativo o cativeiro, né? Porque eles hoje não dominam mais, porque todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, eles não têm mais domínio. Eles estão aí, mas não têm domínio mais. Mas ele chama Abraão e fala: Abraão, se você quer entrar nessa aliança comigo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não chamou Abraão para ir para o Éden, mas falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí Abraão passa, aceita, né? Sai da sua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. E a aliança de Deus com o homem, e com Abraão, né? É feita onde? No monte. Deus chama para o sacrifício de Isaac. Só que esse sacrifício, na última hora, Deus mostra um substituto. Lembra essa palavra, nós vamos falar dela mais para frente. Um substituto para a morte de Isaac. Que monte era esse, amados? Que monte é esse? Monte Moriá. Não daqui, né? Mas é o Monte Moriá. Onde foi ou Monte Sião, né? Monte Sião, aí tem um topozinho lá dele que chama Monte Moriá. Onde foi construído, inclusive, o quê? O templo. Né? Muita história esse monte, inclusive. Deus escolhe Abraão, não foi por mérito de Abraão, foi por graça. Abraão era idólatra. Ele vivia numa terra de idolatria. O pai de Abraão, Terá, ele era o quê? Fazedor de ídolos. Deus escolheu Abraão porque ele merecia ser chamado, mas simplesmente por graça. Então, essa questão de lei e graça, a gente vê, porque o Velho Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Amado, toda a história de Deus com a humanidade é graça. Ele não precisava fazer nada, ele não precisava salvar o povo do Egito, ele não precisava introduzir o povo na terra, não precisava nada disso, e deu por graça dele. Mas vamos seguindo. A palavra lei no hebraico é Torá. Muito sábio, Torá. Essa palavra no hebraico original, a gente vê lei como o quê? Uma regra que tem que ser cumprida, se eu não cumprir, eu vou ser punido. Né? Não é isso? Torá não é assim. Torá, o significado da palavra Torá é apontar, direcionar, mostrar. Por exemplo, na mesma radical da lei, é moré, professor.
Moré, professor. E outra palavra, Yahushalém, né? Jerusalém significa aquele que aponta para a paz. Então, o sentido da lei é, ela ensina, ela exorta, mas também disciplina. Por exemplo, um pai. Um pai, ele só disciplina? Não, ele ensina, ele ama, ele cuida, mas também disciplina. Então, se você tiver a lei só como disciplinador, você está vendo só um aspecto da lei. Mas o homem não tinha noção do que ele fazia. Deus precisava colocar a lei, como diz Paulo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para evidenciar o pecado. Porque Paulo fala assim, eu não sabia o que era cobiça, até a lei me falar, não cobiçarás. Por quê? Até a lei me falar, não cobiçarás, para mim cobiçar é normal. Então Deus fala, olha, vocês querem me agradar? Tá aqui. Quero ver se vocês vão vocês vão cumprir é outra coisa. O homem era totalmente cego contra as coisas de Deus, porque ele era carnal. E Deus é espiritual. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo, se não me engano, 12. Então Deus está no céu, o homem na terra. Não havia conexão cortada lá no Éden. Deus ainda faz algumas intervenções, mas cada um tem o seu domínio. A lei, isso, olha lá. Propósito da lei. 2. Evidenciar o pecado. Romanos 7:7. E, deixa eu ver se eu anotei aqui. Alguém lê para mim, fazendo favor? Romanos 7:7. Exatamente. Se eu coloco no jardim que é proibido pisar na grama, mas eu não coloco uma placa, continua sendo proibido? Mas só que ninguém vai saber. Deus está falando aqui, ó, agora tem uma placa, não pise na grama. Olha a cobiça. O que tem no seu coração é cobiça. O que tem no seu coração é adultério. O que tem no seu coração é idolatria. É isso que veio a lei. Para mostrar para o homem, evidenciar, você é pecador. O segundo propósito é um aio para levar a Cristo. O que é um aio? Pedagogo, em grego. É um escravo que era responsável de pegar a criança e levar para o professor ensinar. E depois trazer ele de volta. Um pedagogo, isso era o pedagogo. Um escravo. A lei é isso. A lei traz o que? A revelação do Messias. Para que quando o Messias se revelasse, não tivesse desculpa de não entendi. Jesus cumpriu toda a lei. O único cumpriu toda a lei. A lei nunca salvou ninguém. Pode passar, Lucas. Não, volta, desculpa. A lei nunca salvou ninguém. Vocês podem olhar lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Se não remove pecado, não está salvo. Então, a lei nunca salvou. Existe uma heresia dizendo que o pessoal do Velho Testamento era salvo pela lei e nós agora somos salvos pela graça. Não, eles também são salvos pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Porque em Apocalipse fala que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro é eterno. Ele não está ligado a tempo e espaço, ele está fora do tempo e do espaço. Então, quando ele morreu, ele também, aqueles que obedeceram à lei, salvou. Então, todos são salvos pelo sangue do Cordeiro.
O único cordeiro capaz de salvar, né? Romanos 3:20 fala: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas o cordeiro verdadeiro, João 1:29, no dia seguinte viu João Jesus, que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A lei encobria o pecado, né? O propiciatório, a propiciação, que parut, ele encobria o pecado, mas o cordeiro verdadeiro, ele tira o pecado do mundo. Ele tem poder para isso. A lei era santa, mas ela estava enferma pela carne. A lei me dizia onde eu ia chegar, mas não me fazia chegar lá. Porque eu tinha que obedecer a lei aonde? Na carne. A lei era espiritual, Paulo fala, mas quem cumpria era carnal. Rapidinho, um exemplo. Em João, no livro de João, todos os milagres de Jesus não são chamados de milagres, são chamados de sinais. Um deles é a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Siloé, né? Siloé. Então vinha lá, segundo a tradição, segunda coisa dele, um anjo, mexia na água, e ele é paralítico, estava lá atrás, e aquele primeira pessoa que entrava ali, segundo o culto deles lá, era curado. Só que o cara era paralítico, não tinha ninguém para levar ele lá. Amados, isso é um sinal da lei. Porque eu não tenho condição de chegar naquele lugar que Deus quer que chegar pela minha carne. Minha carne sai enferma, eu sou paralítico, não ando, espiritualmente falando. Mas Jesus veio ao encontro dele e curou ele. Isso quer dizer, eu não preciso que você chegue lá. Eu venho a você. No final das contas, o homem também transformou a lei, que era santa, em religião. Você pode ver fariseus, saduceus, questionando e perseguindo Jesus pela religião, pela tradição. E Jesus falou: vocês invalidam a lei pelas vossas tradições. É um assunto mais complexo, não dá para a gente abordar agora aqui. Mas em Romanos 8, a gente vê lá Romanos 7, né? As 3 leis. A lei do pecado e da morte, a lei de Deus e a lei do Espírito da vida. 3 leis. É simples. Às vezes a gente se confunde ali lendo, mas eu vou explicar para vocês. A lei do pecado e da morte é aquilo que opera nos meus membros. É o pecado em mim, que me impede de cumprir a lei de Deus que está escrita. Correto? Porque ela opera o pecado em mim. É como se eu quisesse chegar na parede e tivesse alguma coisa me puxando para trás. Agora, Deus manda o Espírito dele habitar em mim. E aí eu cumpro, não na minha carne, mas no meu espírito. Porque o Espírito dele se uniu, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então ele se une a mim, e pela essa união, quando o novo nascimento, ele habita em mim, e ele em mim cumpre. Deus fala assim: eu não vou correr risco com o homem, eu vou cumprir a lei por você. Eu vou fazer a minha vontade através de você, apesar de você. É como assim, né? A lei me fala, vamos dizer que, né, o Watchman usa talvez uma ilustração que o cara queria aprender a jogar tênis e precisava jogar tênis, então ele leu vários livros de jogar tênis, mas no final das contas ele não jogava. Mas aí vamos dizer assim, que ele implante lá o conhecimento do Guga na mente dele, e aí não de fora para dentro, mas de dentro para fora, agora ele joga tênis. A lei é assim. A lei de Deus me dizia onde eu tinha que chegar, mas não me levava lá. Mas a lei do Espírito da vida me leva.
Porque, amados, a maior luta não é o bem contra o mal. Porque tanto o bem quanto o mal estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava na mesma árvore. A maior luta é da vida contra a morte. A árvore da vida e da morte que resultou de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, a lei do Espírito da vida me afasta da morte e me leva a Deus. Ele faz o oposto da lei do pecado e da morte. Mas vamos seguir. Ainda temos alguns montes para passar. Pode seguir, Lucas. Como que a gente ia sair dessa situação da lei? Existia uma lei, eu tinha que chegar, mas o ser humano não chegava. Então precisou vir o quê? Pode passar, Lucas. O Messias é revelado e encarnado. Im, anu, el. Deus, im, com. Anu, nós. El, Deus. Emanuel, Deus conosco. Ele se encarna. Ele não manda garoto de recado, ele vem aqui. Ele se encarna. Ele abre mão da sua glória, como a gente lê na palavra, e vem jogar o jogo com a mesma coisa que a gente pode jogar hoje. Tanto é que quando ele é tentado pelo diabo no deserto, o diabo fala o quê? Se tu és filho de Deus, se joga daqui que os anjos vão te segurar. Se tu és filho de Deus, transforma esse pão. O que o diabo queria é que ele saísse da forma humana e assumisse a forma de Deus. Porque aí ele pegava Deus, pegava Jesus no contrapé, porque Jesus tinha que estar aqui na forma humana, porque ele condenou na carne o pecado. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele viveu uma vida sem pecado. E quando chega, vamos passar, né, pular um monte de etapa ali na vida de Jesus, mas Jesus começa o ministério dele lá no Jordão, sendo batizado, e Deus fala: esse é meu filho amado, a Vitória leu, né? Em quem tenho prazer. Existe um motivo para essa frase. Mas ali ele está sendo o quê? Aprovado como filho de Deus. Ele começa o ministério dele ali. Então, como filho de Deus, ele está aprovado. É Deus. Mas ele passa aqui 3 anos sendo provado, sendo perseguido, sendo, né? Passando por todo tipo de provação, mas sem pecado. Então ele vai lá no Monte da Transfiguração, ele revela para os seus discípulos a sua, né, divindade, ele transfigura, ele muda de figura para agora a divina, e mostra, e depois ele volta, e aí tem uma voz que é de Deus falando: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Agora ele está aprovado como filho do homem. Ele passou pelos 3, né, o cordeiro, quando era para ser sacrificado, ele tinha que passar 3 dias sendo observado para ver se não era manco, se não estava com doença. Jesus passou 3 anos sendo observado sem pecado. E quem deu testemunho disso foi Deus. Mas aí ele trabalha mais 6 meses depois daquele monte, que é o Monte Hermon. Aí sim, para a nossa salvação. Porque agora ele está aprovado. E ele culmina essa aprovação aonde? No Monte das Oliveiras, ou no Jardim do Getsêmani. Getsêmani significa a prensa do azeite. É onde o Messias, que também vem da mesma raiz que prensa, é aquele que é pressionado, esmagado, por isso que ele foi moído pelas nossas transgressões, Isaías 53. Está vendo as conexões lá do começo? Está tudo ligado, Novo e Velho Testamento. Então, ele ali, ele faz o quê? O oposto do que o primeiro Adão fez. O primeiro Adão quis fazer a sua vontade. O último Adão, porque ele era carnal, mas o último Adão, ele faz a vontade de Deus em detrimento da sua. E é ali que é definido isso. Monte das Oliveiras, em frente ao Monte Moriá. Só tem um vale de um com o outro. Pode passar, Lucas. Calvário.
Obrigado. Por ele não ter pecado, ele pode passar agora no Calvário. Para nos salvar, para fazer a reconciliação com Deus. Nós não temos justiça, não teríamos justiça, como eu falei, da lei, para agradar a Deus. Imagina essa história, para a gente entender isso. Um pai e um filho de 4 anos entram numa loja de cristais, daqueles mais caros. Uma placa lá, dizendo, se quebrar, vai pagar. O que o menino de 4 anos faz? Óbvio que quebra. E quando quebra, ainda mais se for o Nicolas, né, Nicolas? Cadê o Nicolas? E aí vem a vendedora e fala, ó, quebrou, pagou. O senhor vai pagar. Essa é a lei, nos acusando. Nós somos pecadores. E aí o pai pode chegar e falar assim, não, se vira com ele. Ele quebrou, ele que pague. A criança de 4 anos pode pagar um cristal caro? Nós podemos agradar a Deus? É a mesma coisa. Precisou que o pai fizesse a intervenção dele, porque se dependesse de nós, como diz o Romeu Bornelli, a gente estava num ônibus com escrito, né, inferno, com a passagem só de ida. Então, se o pai não viesse e encarnasse, né, o filho, pagasse o nosso pecado, a gente estava morto já, mano. Levítico 16, seria legal a gente poder ler, mas não vamos ter tempo. A gente entende isso. Levítico 16, não sei quantos que vocês conhecem, mas uma vez por ano tinha o Yom Kippur, o dia da expiação. Então, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Mas antes disso, Deus mandou pegar 2 bodes, e lançar sorte sobre esses 2 bodes. Um ia morrer e o outro ia viver. É o bode expiatório e o outro o bode escapatório. Em português a gente chama de bode expiatório. No inglês é scapegoat, é o outro. Tem essa diferença. Mas aquele para quem então um era para o Senhor e o outro era para Azazel. Algumas traduções vão estar escrito Azazel. Azazel significa bode que escapa, né? Então um ia ser morto pelo Senhor, para o Senhor, ia fazer expiação, e o outro eles amarravam uma fio de lã vermelha, tingido de vermelho no chifre deles, e amarrava também na porta do templo ou do tabernáculo, mesmo fio. Então, como eles sabiam que Deus havia recebido aquela oferta? É que aquele fio, na hora que o bode saía e escapava vivo, o fio se tornava branco. Por causa de Isaías 1,18. Fala assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Um morre para o outro viver. E interessante que os judeus eles são muito detalhistas, sempre foram muito detalhistas, sempre depois da morte de Jesus no ano 30, ou na verdade eles falam 40 anos antes da destruição do templo, o templo foi de 70, né? Jesus morreu 30 depois de Cristo. Esse fio nunca mais ficou branco. Fazia-se todo ano. Primeiro, sempre a sorte caía no bode do lado direito.
e sempre o fio ficava branco. Depois que Jesus morreu, nunca mais caiu a sorte para o bode do lado direito e nunca mais o fio ficou branco. Por quê? Porque o sacrifício maior, aquele que realmente verdade, já tinha sido feito. Então, um bode agradava a Deus, né? Era ofertado a Deus por sua morte. Enquanto um outro bode adorava a Deus, ou era oferta a Deus, vivo. Você se lembra lá de Romanos 12? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. É daí que Paulo tira essa ideia. Cristo morreu por nós para quê? Porque nós apresentamos a Ele o que agora? Um sacrifício vivo. Nós fomos o bode que escapou. E ele, o bode, que agradou a Deus, morrendo. Mas eu vou mostrar mais uma figura. Na hora que Jesus foi preso, Pilatos leva ele, apresenta ao povo, e aí tem ele e Barrabás. Certo? Barrabás não é o nome dele. Barrabás é um título. Barrabás é filho do pai. Sabe qual é o primeiro nome de Barrabás? A igreja lá medieval tentou esconder, mas os pais da igreja citavam o nome dele. Era Jesus, Yeshua. Então você tinha dois Yeshua. Yeshua Bar Abbas, Yeshua, filho do pai, e o verdadeiro Yeshua, filho do pai. Mas tem um probleminha, hein? A palavra fala que ele é cleptos, não, que ele era ladrão, assassino, né? Ele era um revoltado, ele liderou uma revolta de judeus. Porque a palavra para ladrão seria cleptos. Ele não era cleptos. Não era essa a palavra. É sinstasiastes. É companheiro de revolução. Essa que é o sentido dessa palavra. Então ele era um guerreiro, um rebelde. E deram para o povo, e assassino, né? E deram para o povo escolher. Qual dos dois? Qual bode que escapa e qual bode que vai ser ofertado? O que eles falaram? Crucifica Jesus. Eles escolheram Barrabás em detrimento do Filho de Deus. Do verdadeiro, Yeshua significa a salvação de Jeová. Então, salvação de Jeová, filho do Pai. Eles escolheram um assassino. Se você um dia for confrontado e falar que Jesus era comunista, você pode falar que ele era de outro Jesus, que era Barrabás. Ele era rebelde, revoltado. Mas, amado, o verdadeiro Barrabás, você sabe quem é? Somos nós. Nós somos esse Barrabás. E dizem, segundo a tradição lá, que Barrabás se converteu depois. Depois ele se converteu, viu Jesus, entendeu e parece que ele ele protegia a igreja, alguma coisa assim. Mas nós somos esse Barrabás. O Filho de Deus tomou nosso lugar na morte, para que nós pudéssemos viver. Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. É o que nós cantamos. Estamos chegando ao final, tá? Já estamos no penúltimo. Monte Sinão, descida do Espírito Santo. Pode passar. Sabia que o Espírito Santo desceu no Monte Sião? Ué, eu li lá no começo. De Sião sairá o quê? A sua lei, tal. Mas onde que aconteceu isso? Em Jerusalém. Jerusalém fica onde? Em cima do Monte Sião. Aliás, chama-se Sião tudo, né? Lá em cima, onde que foi? Onde que foi a descida do Espírito Santo? No cenáculo, onde eles fizeram a última ceia. Já pensou um dia, 40 dias, 40 dias passaram, né? Pentecostes quase 50, né? 50 dias, 49, né?
E aí todo mundo começa a se juntar, não sei porquê, no mesmo lugar, em Atos 2. Naquele lugar onde eles fizeram a última refeição com Jesus. E Deus derrama o quê? O Espírito. Deus no céu, homem na terra. Agora um homem morreu e entrou nos céus, Jesus. Então o Espírito pode vir para a terra. Se eu entro na casa do Luiz e abro a geladeira e procuro alguma coisa para comer, ele pode fazer a mesma coisa na minha casa. Então, se o homem entrou lá no céu, Deus pode vir e habitar na terra, através do Espírito. Jesus fala em João 17, em João, se eu for, eu enviarei o quê? João, acho que 15, né? Enviarei um outro Consolador. Então, precisava que ele fosse para derramar o Espírito Santo. E aí o Monte Sião, aquele muro grande ali para cima é o templo, né? Essa parte de baixo é a cidade de Davi, o cenáculo ficava ali, onde ficam essas casinhas ali do lado do Monte Sião. Então, Deus chama de novo um homem agora para quê? Para ensinar? Não, agora ele, como eu falei, agora ele vai entrar em mim e ele vai cumprir a lei por mim. Ele vai me levar vai me convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Pode passar. É aquele mesmo versículo, né? Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, que é Sião, e à casa do Deus de Jacó, Monte Sião, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei. Qual lei? A lei escrita foi no Monte Sinai, não foi no Sião, mas a lei do Espírito da vida. E a palavra do Senhor de Jerusalém, a lei do Espírito da vida, que a gente leu lá em Romanos. Os dois versículos são exatamente a mesma coisa. A nova aliança, ela não é externa. Ela não depende da carne do homem. Ela depende de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, fala que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando o Senhor, somos transformados na sua própria imagem, de glória em glória. De um nível de glória a outro nível de glória. Ele opera em nós o querer e o efetuar. Nós não sabemos nem como orar, mas Ele intercede por nós. Ele opera em nós. Amado, se dependesse da gente, a salvação a gente já sabia que não ia dar certo, não ia rolar. Mas mesmo a santificação, também se dependesse só de nós ou da gente, também não ia dar. Deus não corre risco. De Deus somos o quê? Co-operadores. Nós operamos juntamente. Nós trabalhamos juntos. O homem tem que desejar isso também. Hebreus capítulo 8, versículo 10, 12 fala, porque essa aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis, a lei do Espírito da vida, no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Já estamos finalizando, amados. Cristo, ele tem o trono mais elevado. Pode passar, Lucas. Chegamos ao último monte, a Nova Jerusalém. Se a velha Jerusalém era no monte, obviamente que a nova também. Só que o trono dele, né? Colossenses 1, 19 e 10 fala assim, ele é antes de todas as coisas. Antes disso, Jesus se comparou ao monte? Sim, não, né? Porque Jesus estava com os discípulos numa cidade chamada Cesareia de Filipe, que fica do lado do Monte Hermon, um dos maiores de Israel. E aí,
Ele chama os discípulos lá no pé do monte. Lá tinha uma caverna. Essa caverna era uma caverna de adoração a Baal. Se chamava Portas do Inferno. E ele chama os discípulos e fala assim: o que os homens dizem que eu sou? Aí um fala, Elias, não sei o quê, que é um profeta. E vocês? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o filho, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi, o próprio Deus que te revelou isso. E fala ainda, tu és Pedro. Aí tem essa confusão de que Pedro é a rocha, mas são duas palavras diferentes. Está claro no grego. Pedro é a pedrinha. Você é uma pedrinha, Pedro. Mas essa declaração que você deu, que eu sou filho de Deus vivo, essa é uma rocha. E sobre essa rocha, sobre essa verdade que te foi revelada pelo Pai, eu edificarei a minha igreja. E nem as portas do inferno prevalecerão contra elas. Mateus 16, 18. Cristo é o centro de todas as coisas, o lugar mais elevado do universo. Colossenses 1, 17 e 19 fala, ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Em Apocalipse 22, 1, 2, lá falando da Nova Jerusalém, fala assim, mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia da onde? Do trono de Deus. Então, o trono está acima da Nova Jerusalém. Se procedia um rio que corria pelo Éden, o trono está acima ainda. E no meio da sua praça, de um lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando frutos mês em mês, e as folhas da árvore da vida são para a saúde das nações. Eu vou finalizar com uma história, Matheus. Exemplificar isso tudo que a gente falou. Começo do século XX, na Inglaterra, tinha um pai que era um pintor. Esse pai, a esposa dele tinha morrido e ele tinha um filho. Um filho que ele amava muito. Tudo que esse pai fazia era as pinturas dele, sustentava a casa e se dedicava completamente ao filho. A mãe já não existia, já tinha falecido. E sai a Primeira Guerra Mundial. E aquele filho é convocado pelo exército britânico para lutar na Primeira Guerra Mundial. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, selfie. Esse filho morre em algum lugar da Europa, no meio de uma guerra. A única coisa que ele recebe é um telegrama do exército dizendo: seu filho morreu em batalha. E, obviamente, esse homem desabou. Se concentrou, já que tinha duas coisas, era o filho e a pintura, ele só concentrou na pintura. E um dia, ele recebe alguém bate na porta dele, e quando ele vê um soldado, e ele fala assim: o senhor fulano de tal? Sim, sou eu. Eu só queria dizer para você que eu era amigo do seu filho na guerra. Sei onde ele está enterrado, e mais do que isso, eu sei como ele morreu. Ele morreu para me salvar. Eu tomei uma bala, mas ele entrou na minha frente e me salvou. Ele é um herói. E eu fiz questão de vir aqui dizer para você que o seu filho é um herói. E eu sei que ele também pintava, porque ele me ensinou a pintar. Estava me ensinando e tal.
E eu fiz um rabisco. E a única coisa que eu pintei foi um retrato dele. Está muito mal feito, mas eu queria que o senhor ficasse com esse retrato. É a minha forma de honrar a vida do seu filho. Então aquele pai falou, é tudo que eu queria. Desculpa, está mal feito. E o pai falando, é tudo que eu queria. Então o pai pega aquele retrato, bota numa moldura, e é o retrato mais precioso para o pai, é o retrato do filho feito por aquele soldado. Passa-se alguns anos, o pai morre. E ele se tornou um pintor mais famoso da Europa. Mais famoso. Todo o seu acervo ele deixou em testamento para ir a leilão. Tudo que ele tinha ia a leilão. Então, no dia daquele leilão, os donos de todos os museus da Europa apareceram doidos para comprar aquele acervo, comprar o máximo de pinturas daquele pintor, porque era tão famoso que ele ia atrair as pessoas para o museu dele. E aí ele deixou instruções no testamento dele. Sabendo daquele leilão, esse soldado apareceu lá, sem dinheiro de soldado que ele recebia, mas ele queria aquele quadro. Não estava interessado nas obras, ele queria aquele quadro, porque era a figura do amigo que salvou a vida dele. E aí o leiloeiro começa a falar, olha, segundo a instrução do pintor, o primeiro quadro aí a leilão é o quadro do filho. E aí todo mundo olhou aquele quadro, começaram a rir da cara daquele cara. Que é isso? Essa obra não é do cara. Olha que coisa feia, que coisa ridícula. O acervo do cara valia milhões e milhões de dólares. Por que alguém colocaria essa pintura como primeira obra? E aí riram. E ele falou assim, tem alguém aqui que queira comprar? Ninguém. Falou assim, não, passa para o outro lote. Não, falou assim, não, a gente tem que vender essa obra primeiro. Aquele soldado falou, olha, eu quero comprar. Mas quanto dinheiro você tem aí? Eu tenho dinheiro que eu recebo de soldado. Eu não tenho milhões. Tá. Aí ele falou, posso vender para ele? Pelo preço que ele tiver? Aí todo mundo, pode, vende. A gente quer aqueles que valem dinheiro. Não é nessa pintura, não. Eu falei assim, quanto o senhor tem? Eu falei, tudo que eu tenho é isso aqui. Ó. E apresentou a poupança que ele tinha lá. Falou assim, ó, tá vendido para ele. Pá, bateu o martelo. E falou assim, e logo em seguida, tá encerrado o lote. Tá encerrado o leilão. Todo mundo fazendo, não é possível. Não é possível. Cadê as obras? E aí o pintor deixou no testamento. Quem tem o filho tem tudo. Deus fez a mesma coisa, amados. Quem tem o filho tem tudo. Quem não tem o filho não tem nada. A nossa riqueza é esse que habita ao trono de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é a plenitude de todas as coisas. Deus fala em Colossenses, fala assim, a plenitude, aprove a Deus que habitasse nele a plenitude de todas as coisas. Isso quer dizer que para Deus existe algo pleno, é o Filho, nada mais que isso. E eu só queria deixar uma pergunta para você. De todos esses montes, em qual monte que você está? Ele recebeu todas as pinturas. Quem tem um filho tem tudo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos tudo. Tudo que é de Deus. Não do mundo. Isso não interessa as coisas do mundo. Interessa as coisas que realmente têm valor, como dizem Hebreus. Qual monte que nós estamos? Nós estamos na lei? Todos nós nascemos no monte do fracasso.
com Deus. Todos os pecados destruídos são na glória de Deus. Nós estamos na religião, na lei, no monte, ouvimos a glória do Filho no Calvário, porque são dois montes que se completam. A cruz é onde termina tudo para nós. Todo mundo morre ali. Mas ela também começa o quê? A nova vida, que é o Espírito Santo derramado sobre nós, que faz. Que o Senhor nos mostre. Na sua luz temos a luz, diz o Salmo. Que o Senhor possa mostrar. Se você estiver no monte errado, que o Senhor possa te mostrar isso. Amém.